Esse é mais um daqueles vídeos que eu não aguento mais fazer. No vídeo de hoje eu vou te ensinar as duas preposições que causam mais confusão e mais dificuldade na mente de todas as pessoas que estão aprendendo inglês. É o uso do to e do for. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ou já teve, ou nem sabe do que eu estou falando, assiste esse vídeo até o final. Ready? So, let's get started. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. E por que eu estou fazendo um vídeo sobre essas duas preposições? Porque eu já fiz um sobre in, on e at, e eu sei que depois desses três, o to e o for são as duas preposições que mais causam dificuldade na cabecinha da gente, que a gente mais se perde, não sabe quando usar, simplesmente porque os dois têm o mesmo significado. Não bastasse tudo que a gente tem que estudar, a gente ainda tem duas palavras que têm o mesmo significado, mas usos completamente diferentes. Mas vamos lá para a gente não perder tempo. E lembrando que se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. A gente está colocando vídeo aqui, eu acho que são 3 vídeos toda semana. Imagina a quantidade de conteúdo que você vai perder se você não ativar as notificações. Então vamos lá, vamos começar pelo to. Todas as preposições, as duas na verdade que a gente vai ver hoje, tem mais de um uso. Então são situações diferentes em que você vai usar cada uma. Por isso que você precisa pegar um papel, uma caneta, para que você consiga escrever e entender o uso de cada uma delas. Começando pelo to, então. O primeiro uso dele é quando a gente quer dar um propósito ou um objetivo para alguma coisa. E geralmente a gente vai usar antes do verbo quando o verbo estiver no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que não está sendo conjugado. Comer, dançar, brincar. Não é eu como, eu danço, eu brinco. É comer, não tem nenhum pronome, não está acompanhado de ninguém. O verbo está purinho do jeito que ele veio ao mundo. Isso é o infinitivo. E toda vez que você encontrar um verbo assim na frase, você antes vai ter que usar o to. Por exemplo, I traveled to visit my grandparents. Eu viajei para visitar os meus avós. I traveled to visit. E a pronúncia é muito importante também, tá? Não é to. Esse to é o verbo mastigar. Essa preposição nós falamos to. Tem que dar uma sopradinha, é diferente a pronúncia e a gente confunde. Então, to é diferente de to. São duas palavras, tá? Olha outro exemplo. I bought that house to be near my son. Eu comprei aquela casa para ficar perto do meu filho. Qual que foi o objetivo da minha ação? Qual foi o objetivo de comprar aquela casa? Ficar perto do meu filho. Então, para isso, eu vou usar o to. Foi o propósito da minha ação. Uma segunda situação onde a gente vai usar o to é quando eu quero falar que eu vou a um lugar. É o destino, o meu deslocamento. Por exemplo, I'm going to Italy next month. Eu vou para a Itália mês que vem. Qual que é o meu destino? Itália. To Italy. She goes to school by car. Ela vai à escola de carro. She goes to school. Para onde que ela vai? Para a escola. To school. Uma terceira situação é quando eu quero entregar algo a alguém. Por exemplo, can you give this money to him? Você pode entregar esse dinheiro para ele? Pega isso aqui que eu estou te dando e dá para ele. Não deixa de ser um destino também pro dinheiro, né? Então você também vai usar o to nesse caso. Uma quarta situação onde a gente vai usar o to é quando eu quero desejar algo a alguém. Uma frase super conhecida, Happy Birthday to you, não é for. Eu quero desejar o quê? Um feliz aniversário, um feliz dia de nascimento para você, to you. Um outro uso do to, um quinto uso, vai anotando, você anota isso aí para você não se perder depois de dizer que eu não te ensinei direito. O quinto uso é para indicar direção. Por exemplo, if you wanna go to the beach, it's to the south. Se você quer ir à praia, ela fica para o sul. If you wanna go to the beach, e aí você pode usar o want to, não tem problema. It's to the south. Então a gente tem o to duas vezes aqui, ó. Vamos entender. If you wanna go to the beach, se você quer ir para a praia, lembra do caso que o to é usado para destino? Então eu estou usando aqui agora. To the beach. Qual é a direção que você vai tomar?
It's to the south. Fica para o sul. A direção dela está para o sul. It's to the south. Teacher, nesse caso eu sempre vou usar to the, sim. To the south, para o sul. To the north, para o norte. E aí depende também da direção que você vai dar. Um sexto uso do to é quando a gente quer falar do início e fim de um período. Por exemplo, I work every day from 8 to noon. Eu trabalho todos os dias, das 8 ao meio-dia. Começou que horas? 8. From 8. E vai até que horas? Meio-dia. To noon. Outra frase. I studied English from 2012 to 2015. Eu estudei inglês de 2012, iniciei o período ali, e foi até quando? To 2015. 2015. Teacher, posso falar 2015, 2015? Pode, não tem problema não. Eu acho mais fácil quando a gente quebra o número, mas pode falar do jeito que você quiser. E o último uso para o to é quando você está comparando ou dando referência a algo. Por exemplo, I prefer soda to juice. Eu prefiro refrigerante a suco. I prefer soda to juice. Outro uso. I prefer cats to dogs. Eu prefiro gatos a cachorros. I prefer cats to dogs. Esses são os 7 usos do to. São muitos usos, eu sei. É confuso, é mesmo, eu sei que é. Mas quando você entende assim de uma forma mais clara, fica mais fácil para você saber as situações. Agora a gente vai entrar no for. O for também tem, deixa eu ver aqui, ó, 6 usos, mas você vai ver que não é difícil não. Primeiro uso do for, antes dos verbos com ing. Por quê? Porque o for é uma preposição. Então toda vez que você usar o for, o verbo vai ter que estar com ing. Isso é uma regra geral do inglês. Por exemplo, She thanked me for helping her. Ela me agradeceu por tê-la ajudado. For helping, com esse ing no final. Um segundo uso do for é quando você ajuda, quando você faz algo para ajudar alguém. I cleaned the house for you. Eu limpei a casa para você, para te ajudar. I bought a present for you. Eu comprei um presente para você, para te fazer feliz, para te agradar. I bought a present for you. É diferente do to quando a gente quer desejar alguma coisa, lembra? Termina com you também, mas o propósito é diferente. Happy birthday to you, eu estou desejando. Quando eu uso for you, eu fiz algo pela pessoa, ou vou fazer algo pela pessoa. Um terceiro uso é quando a gente fala de um benefício. Entenda, é diferente de falar qual que é o objetivo. Lembra do to? O to a gente fala o propósito. Para que eu estou fazendo aquilo? Para que eu comprei tal coisa? Lembra? Eu comprei a casa para ficar perto do meu filho. Esse foi o objetivo. Quando eu falo do benefício de algo, a função de algo, eu vou usar o for. Por exemplo, eating vegetables is good for you. Comer legumes é bom para você. É o benefício que você tem de comer legumes, porque aquilo é bom para você. Smoking is not good for your health. Fumar não é bom para a sua saúde. A gente não está falando de benefício, mas a gente está falando da consequência de algo, certo? O resultado. Se você fumar, não vai ser bom para a sua saúde. Um quarto uso do for é quando eu quero falar da duração de algo. Por exemplo, She studied French for 5 months. Ela estudou francês por 5 meses. Foi o período que durou aquela ação, estudar francês. Quinto uso do for, quando eu quero falar do propósito. Só que aqui, ele também tem o mesmo uso do to, e eu acho que essa é a maior confusão de todas. A gente também vai usar o for quando eu quero falar de um propósito, de um objetivo, assim como o to. A diferença é que o to vem antes de um verbo e o for antes de um substantivo. O que é um substantivo? São palavras que não são verbos, palavras que não podem ser conjugadas. Eu não posso falar, por exemplo, eu garrafa, ela garrafa, nós garrafa. Não tem como. Garrafa é um substantivo, é uma palavra comum. Tudo que você conjuga é verbo. Então, antes do verbo, to. Antes de um substantivo, for. Por exemplo, this area is for non-smokers.
Essa área é para não fumantes. Não fumantes, não posso conjugar. Eu não fumante, tu não fumantes, não tem como. Então, vou usar o for, certo? E o último uso do for é quando eu quero marcar um compromisso. Quando eu quero definir a data do compromisso. Por exemplo, the meeting is set for tomorrow. A reunião está marcada para amanhã. The meeting is set for tomorrow. Ah, teacher, eu quero falar que a reunião está marcada para o mês que vem. The meeting is set for next month. Mês que vem, o próximo mês. A reunião está marcada para hoje. Como é que eu falo hoje? Today. The meeting is set for today. E aí você vai usar sempre a mesma estrutura, né? Mas lembre de usar o for e o dia em que a reunião ou a festa ou qualquer evento que seja for marcado. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um exercício de fixação. Eu separei aqui 4 frases e eu quero que você preencha com to ou for. É só para eu ter certeza de que você entendeu. A primeira frase diz assim, ó. She asked, see you. E aí, ela pediu para te ver, ela perguntou se podia te ver. E aí, será que eu vou usar o to ou o for? Nessa frase, a gente vai usar o to. Por quê? Eu estou falando do objetivo de algo. E antes, eu vou ter o quê? O verbo, to see. Então, não posso usar o for. She asked to see you. Você acertou? Então, marca 5 pontos aí. Number 2, segunda pergunta. Segunda frase, na verdade. Conversations are good, having new ideas. Traduzindo seria, conversas, diálogos são bons para ter novas ideias. Conversations are good, having new ideas. E aí, será que eu uso to ou eu uso for? Se você disse que usaria o for, você acertou. Olha o verbo aí to have com ing. E lembra que eu te falei? Todo verbo com ing, antes dele a gente vai usar o for. Não pode usar o to, tá bom? 10 pontinhos se você acertou as duas. Se não, não tem problema. Vamos continuar. Olha a terceira frase. Essa você vai ter 2 espaços para preencher. They are going Paris conference. Eles estão indo, eles vão a Paris para uma reunião, para uma conferência. Será que você usaria primeiro to e for? Ou os dois são to, os dois são for? Como que você organizaria essa frase? A resposta certa é They are going to Paris for a conference. Qual que é o destino? Paris. Então, to Paris. E qual que é o objetivo? É uma reunião, a conference. Mas a reunião é um verbo? Não, é uma palavra comum. Então, eu vou usar o for conference. Quarta e última frase para a gente treinar. It's about 3 blocks from the office, the restaurant. O que eu quero dizer? São cerca de 3 quadras do escritório para o restaurante. E aqui, será que eu uso to the ou eu uso for the? O que você usaria? Nesta frase nós vamos usar o to, porque eu estou falando de distância, de direção. Então, são 3 quadras daqui, do office, para onde? Para o restaurante. To the restaurant. E aí, quantas frases você acertou? Se você acertou as 4, você fez 20 pontos. Me conta aqui nos comentários quantos pontos você fez, qual situação que você achou mais fácil, mais difícil, se você já tinha dúvidas. E se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. Compartilha com os amigos também e ativa as notificações para você não esquecer. E lembrando que aqui na descrição eu já deixei o link do curso gratuito Inglês do Seu Jeito. Esse curso vai ajudar você a estudar o inglês sozinho, sem ficar perdido e atropelado com um monte de conteúdo diferente. O link está aqui, é só clicar e conferir. Thank you so much for watching this video and I see you in the next one.